Boa noite. Tô só fixando aqui o tema. Entrei um pouquinho antes pra gente fixar aí o tema. Boa noite quem tá entrando já comigo. E aí, gente? Angélica Martins. Boa noite. Vou esperar só um minutinho, gente, porque eu entrei um minutinho antes só pra conseguir colocar aqui o tema. Já fixar lá o tema. Boa noite, Carol. E aí, gente? Vamos conversar um pouquinho hoje? Vamos conversar sobre essa questão de perda de peso depois dos 40 anos. A galera que acha aí, ó, que é difícil perder peso depois dos 40 anos. Vamos esperar a doutora Salir entrar pra gente bater um papo sobre isso com ela. Gustavo, boa noite. Cris, boa noite. E aí vou começar falando um pouquinho sobre o tema, tá, gente? Enquanto a doutora Salirra entra, o resto da galera entra, entrei um pouquinho mais cedo, 2 minutinhos mais cedo. E aí, primeiro, eu queria falar com vocês o seguinte, por que esse tema, né? Essa questão do emagrecimento depois dos 40 anos. Isso é uma queixa muito comum, tá? Que eu tenho tanto no consultório quanto na academia. As pessoas, elas acabam reclamando muito dessa dificuldade de emagrecer depois de uma determinada idade, né? Então, várias vezes chegam pessoas para mim relatando que depois que fizeram 30 anos, 35, 40, 45, enfim, que começaram a perceber muita dificuldade para emagrecer. E mulher, principalmente depois da menopausa, também relata essa dificuldade muito grande de emagrecer, né? Muito difícil nessa questão do processo de emagrecimento. E aí, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco o que acontece, né, a partir dessa idade que poderia justificar essa queda, que as pessoas acham que acaba tendo muito essa queda no metabolismo, que acaba ficando, né, muitas pessoas acreditam nisso, que depois de uma determinada idade há uma queda muito brusca do metabolismo e tudo mais. Será que isso é realmente verdade? Será que essa questão do metabolismo, dessa queda do metabolismo, é tão grande assim quanto as pessoas acreditam, né? Será que a culpa é total dessa questão da queda do metabolismo? Então, se a gente pensar aí da questão do metabolismo, né? O que muda mais é essa questão dos hormônios e tudo mais. E aí, por isso que a minha ideia é de chamar a doutora Salirra, porque ela trabalha diretamente com essa questão. Já vi que a doutora Salirra entrou. Deixa eu ver se já consegui chamar ela aqui. Oi, Salirra. Oi, Tudo bem? Boa noite. tá conseguindo me ver bem? Estou conseguindo te ver otimamente. Estou te escutando bem. Ah, então tá ótimo, que bom. E aí, tudo bem? Tudo bem, gatona, bom te ver. Ai, Faz um saudade tempo de que a gente fala. você. Saudades. Eu também. Queria te agradecer primeiro, estar aqui essa hora da noite com a gente. Eu sei que você também é da madrugada, vejo lá as meditações de manhã, a gente acorda muito cedo. Sei que pra gente essa hora já está quase de madrugada, né? Tá quase na hora de dormir. Quem é que tá É tirando isso minha aí. esposa de mim aí? É a Oi, Lu. tudo bem, Paulinho? Boa noite. Oi, Tudo lindona. bom? Vou pegar Beijo. emprestado só um pouquinho, já devolvo. Tá bom. Então, a doutora Salih estava falando com eles o porquê de falar sobre esse tema, né? Uhum. Eu tenho uma reclamação muito recorrente, tanto no consultório atualmente, né, quanto na academia, dessas pessoas que chegam para mim, né, na grande parte mulheres, né, acaba aqui no consultório a gente acaba atendendo muito mulheres com essa demanda de emagrecimento, e isso é uma reclamação muito recorrente, que depois que eu fiz 40 anos, ganhei peso, não consigo mais emagrecer. Ou as mulheres que já estão lá na fase de pré-menopausa, de menopausa, essa reclamação dessa dificuldade de emagrecer. E aí, assim, do ponto de vista da atividade física e da alimentação, porque você vai poder falar muito melhor dessa questão hormonal, né?
Então, Uhum. assim, ao que me cabe, do ponto de vista dessa questão de gasto calórico e tudo mais, existe uma queda, mas é uma queda muito menor do que o que as pessoas atribuem, né? Então, elas acreditam que, assim, o meu aniversário é hoje, fiz 40 anos, meu metabolismo entrou ladeira abaixo. E não é muito bem isso. Não, é uma Não é coisa. As muito bem pessoas pensam assim. que existe uma linearidade, da mesma forma que elas pensam que assim, o Exatamente. emagrecimento ele é uma coisa linear. Então, assim, as Sim. pessoas tendem a pensar assim: bom, se eu economizar durante uma semana 4.000 calorias, eu vou emagrecer 1 quilo. Então, se eu fizer Uhum. isso durante 4 semanas, eu vou emagrecer os 4 quilos que eu preciso, pronto, tá tudo certo. E a gente sabe É, que não é muito bem assim. Também não é muito bem sim, assim em relação ao metabolismo, né? E a parte exatamente. hormonal. Essa questão é muito mais complexa, né? E o que eu principalmente eu vejo, até assim, da minha vida, enfim, é que normalmente o que acontece muito com essas mulheres, né, principalmente as mulheres a partir de 40 anos, é que o contexto de vida delas muda muito. Então, quer dizer, nós, como, quando mais jovens, normalmente temos uma atividade física muito maior, a gente tem um gasto calórico muito maior, então a gente anda Uhum. mais, faz mais atividade física, tem uma vida muito mais ativa. E mulher, principalmente depois lá dos seus 40 anos, já, a grande maioria já tem filhos, marido, casa para cuidar, então tem uma. Dorme menos, tem uma vida muito mais estressante, uma vida profissional muito mais intensa, e aí às vezes acaba deixando essa questão alimentar um pouco mais de lado, diminui a prática de exercício, e aí tem um contexto completamente diferente, mas ela acaba atribuindo essa queda de metabolismo única e exclusivamente da idade. Fiz Exato. 40 anos, acabou. Parei. Meu metabolismo Isso, parou, né? acabou, Meu trem agora eu parou tenho de que andar. aceitar assim, acabou minha vida e acabou. É Exatamente. exatamente isso. E, na verdade, mudam muitas coisas. A mulher queixa muito isso a Uhum. partir dos 40, mas você também deve pegar muita mulher assim, mais nova, com 30 e poucos anos, que teve filho. Sim. E depois que teve filho, a pessoa já fala: agora eu não consigo mais emagrecer, meu metabolismo mudou depois que eu tive filho. Na Uhum. realidade, a gente também sabe que não é isso. Na verdade, o que mudou, o que mudaram foram as prioridades daquela pessoa. Depois Exatamente. que você tem Todo um filho, a contexto, prioridade é o né? teu filho, né? Não mais e não mais você. Sim, com certeza. Isso Então, assim, acontece. ao que me cabe, Salir, eu acredito que, assim, principalmente a questão da mudança de hábitos mesmo, de vida, né? E como você Uhum. falou, o contexto. Você tinha antes um tipo de preocupação, então, assim, com a idade as preocupações são outras, as prioridades são outras, e isso acaba refletindo no seu metabolismo de forma negativa. Sim. E aí, assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, para esclarecer bem para a galera, é assim, do ponto de vista hormonal, né? Que você pode falar disso melhor do que ninguém. Por exemplo, uma mulher com 35, 40 anos, existe uma mudança muito grande em relação a essa questão do perfil hormonal, única e exclusivamente por conta da idade, sem considerar essa mudança de todos esses fatores? Muito grande não, mas existe sim uma mudança hormonal. Então, assim, quando a gente. Na verdade, a partir dos 30 anos e mais a partir dos 35 anos, a gente já começa a ter uma diminuição da nossa produção dos hormônios ovarianos, progesterona, estrogênio, principalmente progesterona e estrogênio, mas também dos androgênios de origem ovariana. Não é que você não produza, você vai continuar produzindo, mas é como se o seu ovário tivesse que fazer um esforço maior para conseguir fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes com mais facilidade, quando os teus óvulos estavam os melhores óvulos da sua vida, entendeu? Então, a partir dos 35, isso de fato começa a acontecer. A gente tende a pensar que o envelhecimento é só onde a gente vê, né? Ah, eu tô com ruga agora, vou fazer um botox, vou fazer um preenchimento, tô perdendo colágeno aqui, tô perdendo. Enfim, mas o envelhecimento, ele é sistêmico. Todo o nosso corpo envelhece. E os ovários, eles envelhecem também. Então, eles começam a envelhecer, como se eles estivessem um pouco mais cansados. Estão produzindo ainda, estão numa boa produção hormonal, mas essa queda já vai começar a acontecer. E aos 40 anos, mais ou menos, é a idade, assim, são 10 anos que antecedem a menopausa no geral. Normalmente, né? A maior parte das mulheres entra na Uhum. menopausa por volta dos 50 anos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o normal é esse. Então, assim, 10 anos antes que antecedem a menopausa, a gente já tem uma queda dessa produção hormonal, assim, maior do que nos 35. Então, assim, de fato, a gente vai diminuindo essa produção hormonal.
Então, e é assim, aí como diminui a produção hormonal, a pessoa acha que está mais desanimada e vai fazendo também menos exercício. É uma coisa que também Uhum. acaba contribuindo. Só que você também tem uma dificuldade maior de você conseguir construir uma musculatura, né? Uhum. A partir dos 35 anos de idade, você já tem uma dificuldade maior. A pessoa já está com menos vontade também de treinar, com menos Sim. prioridade. E uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: quanto mais velho você fica, tirando a parte hormonal, melhor são os argumentos que você tem para você não fazer o que você não quer fazer. Ah, com certeza. Entendeu? Então você fala, não quero mais fazer isso. Você pode ver, Uhum. conversa com a tua mãe, fala para sua mãe fazer alguma coisa que ela não gosta. Ela não vai fazer e ela vai falar, não vou fazer porque eu não quero. Uhum. Entendeu? É mais difícil até da gente argumentar, né? É mais difícil você argumentar com o paciente mais velho. E a gente vai dando essas desculpas para a gente também. Sim, Entende? mas é assim, é impressionante. Ontem até eu coloquei um stories lá da mamãe pedalando no domingo, né? A gente, seu pai também, né? Um exemplo excelente disso. Apesar, né, minha mãe tem as questões de saúde dela lá, seu pai tem as dele, mas Uhum. como que essa questão, principalmente do exercício, não só, né, alimentar também, mas Sim, como essa questão do histórico de atividade física e do exercício, como a pessoa envelhece de forma completamente diferente, né? completamente diferente. É, Completamente diferente. Eu em vejo relação a o essa questão paciente. de vitalidade, de energia, assim, realmente é impressionante. Eu Não, vejo muito, assim, impressionante. essa diferença. Eu não acreditei quando você botou lá a idade da sua mãe, achei que sua mãe É. fosse bem mais nova. Ela é muito, muito inteira. Mas aí é o que eu falei lá ontem, né? É um lastro de, sei lá, 50 anos, mais de 50 anos fazendo atividade. A gente Uhum. vai colher. Claro que tem determinadas coisas que ela já sente a questão da idade, mas ela também já colhe, né, os benefícios de, de ter plantado isso durante a vida dela inteira. Exatamente. Com, Exatamente. Isso é uma com coisa assim, certeza. em algum momento, a partir dessa faixa etária, se você não fizer nada, você vai começar a ganhar gordura, a distribuir a gordura de uma forma diferente e vai começar a perder a massa muscular e massa Sim. óssea também. Então, em algum momento, isso vai começar a acontecer se você não fizer nada. E quanto mais cedo você começar esse processo de fazer alguma coisa, que é se preocupar de fato com a tua alimentação, com as coisas externas que estão sob teu Uhum. controle, não com a parte genética, que o genético você não tem como modificar, que é o imodificável. Mas o modificável, quanto mais cedo você começar a se preocupar, melhor vai ser para você envelhecer mais saudável, Sim. principalmente tendo mais autonomia. Porque eu acho que o que a pessoa mais velha quer é conseguir ter autonomia para gerir a própria vida. Autonomia É. física e mental. Sim. Porque às vezes ela tem E é, mental, mas não tem física, porque não consegue ir é, no banco sozinha, não consegue e é atravessar a muito rua ruim isso, sozinha. né? É muito Isso do ponto de vista de qualidade de vida. Eu agarro muito nessa tecla da questão de musculação. Então, eu sei que tem um monte de gente que acha musculação, treino com peso chato pra caramba. É chato mesmo, entendeu? Mas o idoso, por exemplo, ele precisa fazer musculação. Ele tem que difícil. ter força para subir uma escada, como eu falei aqui no outro dia da live, para ele ir ao banheiro, conseguir se levantar do sanitário sozinho, para ele conseguir Exatamente. tomar banho, para ele conseguir subir no ônibus, para ele conseguir entrar dentro de um carro, sair de dentro de um carro. É isso que Exato. você falou, é a questão dele ter um corpo que funciona. E isso é Exato. importante demais, é muito além de uma questão somente estética, né? Sim, sim. E, e Estética nós, é consequência de exatamente, quando você cuida do busca resto, saúde. né? E nós mulheres, né, Cê, você pode falar disso até muito melhor do que eu, assim, hormonalmente já somos feitas para, né, nós temos mais dificuldade, não, né, não temos os hormônios assim Sim, tão favorecidos em relação a essa questão de ganho de massa muscular, com então certeza. realmente a gente tem que cuidar muito disso, né? Com certeza. A gente tem 10, 15 vezes menos testosterona do que os homens. Muito Então, assim, a isso. gente é uma maldade, né? A Eu gente, também desde acho, o né? útero, a gente já vem sendo muito pouco exposta à testosterona, que é um hormônio Uhum. que aumenta a massa muscular e ajuda a lipólise, que é a queima de gordura. E a gente, enfim, fora isso, a gente ainda faz várias coisas, né? Usa anticoncepcional, a outra que toma pílula do dia seguinte quase que sempre, engravida. Então, assim, a gente fica muito mais exposta aos hormônios femininos, que a gente chama, o estrogênio e a progesterona, que tem efeitos benéficos, óbvio que tem, né? Na pele, nos cabelos, Uhum. né? Na própria
parte uterina, ovulação, enfim, são os hormônios que o corpo feminino precisa, mas também ajudam a gente a reter mais líquido, a formar mais celulite com maior facilidade, né? A reter mais gordura, a produzir mais gordura. Então, com isso, a gente tem uma dificuldade maior, sim, de fato, comparando com os homens, tanto mulher cis quanto mulher trans. As mulheres trans, as que já fizeram cirurgia, também têm mais dificuldade. Principalmente em relação a essa questão de massa muscular, de composição corporal mesmo, né? A nossa composição é totalmente diferente. Com certeza. Tanto que uma mulher que tem um bom percentual de gordura, um percentual de 15, 16 para uma mulher, é um percentual de gordura super baixo, né? Super baixo. E para um homem já não é, né? Por conta da questão da gordura essencial, sim, é completamente diferente, né? Essa questão de composição corporal. E aí uma coisa que eu escuto às vezes, eu assim, por dentro, às vezes dou até uma risada, que a pessoa às vezes fala para mim assim, gente com mais idade, 50 anos, fala, ai não, Ana, não quero malhar, não vou fazer musculação, porque eu tenho medo de ficar musculosa. Eu falo, calma, que isso não vai acontecer. Fique tranquila, não precisa ter esse medo. Quem se dedica arduamente a isso não consegue. Não. Você imagina, né? Uma pessoa que não tem quem come para isso, suplementa para isso, trata para isso, já tem dificuldade, né? Hoje o pessoal ainda fala, né? Fala isso. Eu não gosto de musculação porque eu não quero ficar muito forte. Falo, as pessoas têm um medo, assim, completamente descabido. O máximo que você vai fazer é ficar com mais autonomia para poder gerir sua vida. Sim. Essa questão de musculatura realmente é muito difícil. Aí eu coloquei a caixinha. Também é importante até por conta da perda de massa óssea. Sim. De todas as atividades é a que melhor, né, em relação a que dá resultado em relação a essa questão de massa óssea, realmente é a musculação, né, o estímulo de musculação. Exatamente. Isso eu falo também. Mulher tem uma tendência muito maior a evoluir com osteopenia, osteoporose. E osteoporose, inclusive, com fraturas por coisas bobas. Tipo, foi uma paciente minha essa semana veio. Ela falou, doutora, eu operei o ombro. Eu falei, mas operou o ombro? Ela operei o ombro, fui ajeitar alguma coisa na casa, assim, sei lá, empurrar um sofá, deu escorregão, caiu, fraturou o ombro. E ela tem osteoporose. Então, assim, são coisas que você acha que, assim, não é muita coisa, mas porque te incapacita durante um tempo. E se você é uma pessoa ativa, você fica dependendo de outras pessoas e cada vez mais a sua mobilidade vai diminuindo. E aí até essa questão de saúde mental acaba ficando também muito prejudicada, né? Exatamente. E aí a tendência maior é ter uma depressão, o idoso ter uma depressão, enfim, a ter outros problemas metabólicos, porque está se movimentando menos. Então, o colesterol já tende a aumentar, já vai tender a aumentar na pós-menopausa, então ele tende a aumentar mais rapidamente. A gente já tem muito peso, né? Exatamente. E aí você vai gerando uma série de questões por conta de coisas que você poderia ter feito um pouquinho todo dia e poderia ter minimizado o impacto que isso eventualmente teria no futuro. Sim. Eu coloquei a caixinha de pergunta lá hoje, tem algumas perguntas para a gente responder aqui, eu vou começar a puxar para dar tempo da gente falar sobre tudo. A primeira pergunta aqui que apareceu foi essa aqui: não tenho tempo para malhar, o que fazer? Gente, essa aí eu acho que nós todos podemos responder, né? Assim, eu entendo que hoje essa questão de tempo, tempo hoje em dia realmente é um luxo, né? Mas a gente precisa priorizar algum tempo em algum momento do nosso dia. E aí é o que eu falo sempre aqui. Eu trabalho 12 horas, 13 horas por dia, eu tenho que encaixar um momento para fazer a minha atividade física, meu exercício físico, isso vai ser prioridade. Um dia ou outro, talvez eu não consiga cumprir. Mas isso para mim é compromisso. Assim como eu tenho compromisso com meus alunos, com os meus pacientes, o meu marido, com a minha família. Você não tem que escolher. Malhar não é escolha. Você não escova os dentes todo dia? Sim. E se você escova os dentes todo dia, você tem que encontrar um tempo para fazer alguma coisa. Nem que você vá fazer que nem eu. Hoje eu fiz só a bike de manhã, 40 minutos de bike. Porque eu tinha que estudar, eu estava atrasada com algumas coisas minhas de estudo, tinha que estudar. Então, assim, eu priorizei hoje o estudo. É ruim? Claro que é. Para mim, eu sinto falta de fazer também o treino de força. Mas deu para fazer a bike, fiz a bike. A gente
você não tem que se questionar. Ah, não tenho tempo. Que tempo que eu vou arrumar? Não tem questão. Você tem tempo para escovar os dentes, tem tempo para entrar no Instagram, tem tempo para Uhum. responder o WhatsApp, tem que ter um tempo para fazer um treino. Não precisa É. ser dentro da academia especificamente, mas Não, de forma começar alguma. alguma coisa. Nem que você faça Sim, com 10 certeza. polichinelo aí, dividido em Uhum. 3 vezes ao dia. Às vezes, a academia semana passada ficou fechada, né? Ficou abrindo um dia sim, um dia não. Os dias que eu treinei aqui em casa, eu treinei aqui. Mostrei na sala. Eu tenho um halter de 6 quilos. Fiz Isso uma aí. flexão abdominal, 3, 4 esses braços, acabou, gente. A gente tem como adaptar isso. O que a gente não tem como é ficar negociando todo dia. Ai, hoje eu tô de TPM. Hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu tô cansada. Hoje tá frio. Exatamente. É, Hoje... eu quero Porque aí emagrecer, isso mas eu não quero sempre fazer perder. nada. É, o exercício sempre vai perder. Então 4 horas é minha hora de treino. Pronto, acabou. Aconteça o que acontecer, eu vou arrumar, vou fazer alguma coisa. Como a Sarira falou, não tem como ir para academia, eu vou fazer em casa. Eu não tenho bicicleta em casa, eu vou pegar um treino lá no YouTube e vou meter um treino de 15 minutos. Eu vou caminhar aqui no morro aqui perto da minha casa. Tem como, gente. Tudo Exatamente. tem como, a Tem gente tem que como. adaptar. Eu acho Não que pode nessa ficar quarentena parado. foi uma coisa que todo mundo aprendeu, é fazer treino em Sim, casa e buscar isso de casa. exatamente. Então, tem vários treinos legais. Assim, eu consegui manter o meu peso e Uhum. mais ou menos a minha massa fazendo treino em casa durante mais de um ano. E eu sempre Sim. fui de academia, né? É, você demorou até Então, a voltar, né? Nessa questão de academia, quando demorei reabriu, até a nem voltou. voltar. Aí depois abriu, aí depois com esse abre e fecha, eu falei, ah, não, abre e fecha para mim me complica, Uhum. porque aí já ferra o meu treino e eu não consigo, eu fico muito perdida no que eu vou fazer no dia que abre, no dia que fecha, entendeu? Eu fico Uhum. assim, eu fico sem saber o que priorizar. Então eu falei, prefiro fazer em casa, porque em casa eu já sei o que eu vou fazer. Eu não perco É, esse mas aí, tempo pensando, ah, vou fazer isso, aí eu vou encaixar com isso. Não. Faço em casa e depois, daqui a pouco eu volto de novo, mas estou fazendo. sim. Mas não tá parada, né? E é aquele Não, negócio, 6 horas da manhã lá, faça frio, faça sol, ou faça chuva. Você tá lá sentada na bike, tá fazendo sua corrida, tá fazendo seu treino de peso, tá fazendo alguma coisa. alguma coisa eu tô fazendo. É, exatamente. Então, gente, ó, falta de tempo. Infelizmente, essa desculpa aí a gente vai ter que cortar da lista e vai ter que priorizar algum tempo. Tem coisa que eu Exatamente. falo, né, no consultório tem coisa que a gente tem como negociar. Exercício físico não tem como negociar, tem que fazer, tá? Então vamos priorizar, seja 3 vezes por semana, 4 vezes. Eu sempre falo E assim, final a de semana semana tem sete conta também, dias. gente. Exatamente. A semana tem 7 dias, é de segunda a domingo. Não é possível que de 7 dias, de 24 horas, eu não consiga separar 4 vezes por semana, 45 minutos a 1 hora para eu fazer exercício. A gente tem que, tempo a gente vai ter que arrumar, tá? Então Exatamente. vamos lá, gente. Vamos ver a próxima. Se tivesse que escolher entre o funcional ou musculação para de cima de 50 anos, qual seria melhor? Então, vamos lá. Exercício bom. Salinha sempre fala isso e eu concordo. Exercício bom qual é? Qual que Eu, você faz? Esse é o melhor. esse Do aí. ponto de vista metabólico, né? De questão de composição corporal, tudo mais. Qual é o melhor? A musculação. É possível fazer musculação? É viável? Você consegue ter uma constância naquela atividade? É para ela que você vai. Detesto, entro na academia, saio, volto. Então, encontre o exercício que você gosta de fazer e mantenha constância nele. O importante, como a gente fala aqui, é fazer, tá? Isso aí. Podendo, conseguindo ter uma adesão à musculação, em relação à composição corporal e metabolismo, vai ser o melhor. Melhor. Mas tem que fazer alguma coisa, Sim, né? até por conta de. Eu sempre falo isso, principalmente para mulher, Malvina, porque a questão de musculatura profunda é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, musculatura ali Uhum, paravertebral, musculatura sim. intercostal, são musculaturas que a gente tem que ter bem forte, a gente, principalmente a gente. Existe uma tendência com essa mudança, essa perda da função ovariana, principalmente após a menopausa, e a gente depositando gordura nessa região de musculatura profunda. E aí, com isso, começam as dores. A pessoa começa a sentir dor Uhum. lombar, começa a sentir dor na coluna. E aí começa a não querer fazer o exercício porque está sentindo dor. Quando, na realidade, se você estivesse fazendo uma musculação bem orientada ali, principalmente visando isso. Essa é a Sim, questão, né? Para você manter essa musculatura, você não teria essas dores, não evoluiria com essas dores. E tem uma proteção maior também para a parte óssea. Então, a musculação, sem dúvida, é o melhor.
Agora, é aquilo que a Aninha falou. Se você não gosta, não suporta musculação, mas se deu bem com funcional, gosta de fazer Uhum. funcional, se aderiu, ótimo. Ótimo. Importante que você faça. Exatamente. Sim, sim. Muitas vezes chega muita aluna, às vezes até pessoas fora da academia que perguntam, né? Ah, eu sinto muita dor nas costas, ou sinto muita dor no joelho, né? Pessoas que só, principalmente dor lombar, né? As pessoas sentem muita dores nas costas e tudo mais. E a Hum, pessoa fala, ah, eu não sei o que que eu faço, eu vou pro Pilates, eu vou pro RPG, eu vou pro fisioterapia. Aí eu sempre falo, tenta musculação primeiro, começa a musculação, que aí, como a doutora Salira falou, você trabalha lá a musculatura estabilizadora, você melhora o suporte desse corpo, é o que a gente falou, o exercício ele é muito além da questão somente estética, de composição. A gente tem um corpo que funciona, né? A gente tem um corpo que precisa de sustentação, então musculação, a gente consegue trabalhar essas coisas. Musculatura lá, como a doutora Salira falou, paravertebral, estabilizadora, profundo de abdômen, glúteo, vai dar sustentação para esse corpo. Muitas vezes a pessoa começa a fazer musculação e essas dores, elas vão embora. Vão embora. exato. A pessoa Exato. consegue se manter super bem só fazendo atividade, Uhum. né? Com certeza. Eu acho que as pessoas ainda olham para a musculação, assim, com a questão estética, como sendo Uhum. o único fim que você Sim. busca quando você busca musculação, né? Então, assim, a pessoa já olha para a musculação, para aquele estereótipo, aquele cara Uhum. fortão que está ali negociando lá, querendo chegar nas meninas bonitonas, com a bunda grandona, né? Com aquele corpo, enfim. Normalmente as pessoas olham dessa maneira. E, na realidade, o estético é um dos pilares Uhum. que você pode buscar com a musculação, mas é um Sim. só, É. né? Essa questão, para mim, hoje, eu vejo muito mais isso, a questão de você buscar essa estabilidade, que é a tua saúde. É. É a Principalmente tua essa questão de saúde. independência, né? De Principalmente, dependência, porque, de assim, hoje a gente funcionalidade. não sente muito isso. Mas a Aninha Uhum. recebe muita gente assim, ela vê Sim. muito já quando a pessoa fala, ai, por que que eu não fiz exercício? É. E assim, eu vejo muito isso. Então, assim, eu trabalho hoje só particular, mas quando eu trabalhava no SUS, eu atendia muita gente com 50 anos, 53, 50 e pouquinhos, que parecia que tinha 80. É E impressionante, com muito essa triste. É é impressionante. impressionante, que com É. essa idade já dependia de outras pessoas para Uhum. poder chegar até a unidade básica de saúde. É. Gente que, inclusive, não conseguia sair de casa, que eu tinha que ir na casa da pessoa para visitar, porque a pessoa não tinha mobilidade. É. Muito, muito Entendeu? Então, complicado. assim, É. aí nesse momento você vê como que isso é importante. Uhum. Como que se tivesse fazendo um pouquinho todos os dias, É. talvez não chegasse nesse ponto. É, Então, o corpo da gente é uma máquina, né, gente? Máquina que não funciona, ela enferruja, ela enferruja. começa a precisar de manutenção. E assim é, tanto aqui, né, a questão da mente, quanto a questão do físico mesmo, né? Então a gente tem que colocar esse corpo para funcionar. O corpo não foi feito para ficar parado, não foi feito para ficar sentado no sofá o dia inteiro, não foi feito para ficar sentado no computador o dia inteiro. E o estilo de vida que a gente tem hoje favorece isso. E aí, Sim, se a gente não parar em algum momento para correr atrás do restante, o que que vai acontecer com esse corpo, né? Isso aí é uma exatamente. preocupação. Então, assim, eu sempre falo, qual velhinha que eu quero ser? A espertinha que sobe a escada rapidinho, que vai na rua fazer a comprinha, ou Isso essa aí. aí que precisa de É alguém, só um de você cada lado ver do no dia a dia, o braço? que que você vê? Quando você vê normalmente o velhinho magrinho, o velho magrinho, como é que ele é? Ele é o mais espertinho mesmo. Ele é um Aham, velhinho que tô faz tudo, é um esperando. velhinho que planta, é um velhinho que pega ônibus, que passeia para tudo quanto é lugar, não é? E normalmente Aham, aquele velho exatamente. mais gordinho é aquele que fica mais sentado, Aham, né? é É verdade. aquele que fica mais sentadinho assim, né? Na beirada da calçada, ali na pracinha do Jogando cadeado. Eu jogando falei que eu vou fazer um carteado. projeto. Eu falei isso domingo com a galera do pedal. Vou fazer um projeto com minha mãe, vou bater lá na Praça do Viário, vou rebocar aquela galera. Chega de carteado, gente. Vamos fazer um grupo de caminhada, igual tinha antigamente. Isso Subir, aí. fazer trilha, subir morro. Nada desse negócio de novela, jogar Pode me chamar que buraco. eu vou. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Esses dias, só para fechar essa, gente, não conto para ninguém não, tá? Eu de vez em quando esqueço a chave aqui de casa. Esqueço, sai de casa, bate a porta, aqui em casa a porta que bate, ela não consigo abrir por fora, né?
E aí a janela da cozinha estava aberta, só que minha janela é bem alta, né? Bem alta mesmo. Aí eu Aham. botei, fui quietinha lá pelo quintal por fora, botei a escada e subi, só que a escada é muito alta. Aí no que eu tava pulando a escada, eu nem sei se ela tá aqui, a Josi, ela falou que ia assistir. Minha vizinha apareceu do lado do muro. Falando, pelo amor de Deus, você vai cair daí, porque era uma altura enorme. Aí eu falei, Josi, eu malho, tem 15 anos, se eu não conseguir pular a janela da minha casa, tem alguma coisa de errado comigo, gente. A gente tem que ter um corpo funcional. Eu brinco, mas eu falo sério, assim. Cara, se minha casa pegar fogo, eu tenho que ter força no braço para pular uma janela, gente. Se eu Exatamente. precisar dar um tiro aqui e subir as escadas da minha casa, eu não posso chegar aqui em cima infartando. Eu tenho que ter um corpo que funciona, que serve para me levar de um lugar para o Exatamente. outro, para correr um perigo. Outro dia eu tive que fazer isso também. Tive que pular a janela da minha cozinha, de vidro ainda, que ainda pior que Uhum. ainda é assim, ó. Faz assim, o vidro embaixo e em cima. Mas Porque eu pulou. esqueci, pulei. Foi na força do braço. Fui na força do braço e na força do equilíbrio, porque eu não podia também encostar na janela, senão eu quebrava aquele vidro todo na cozinha com os cachorros. Tá vendo, gente? Tem que ter um corpo funcional. Vamos ver aqui a próxima. A Lu perguntou aqui, como saber se preciso fazer reposição hormonal? Essa é para você. Então, seguinte, Lu, quem? É Lu que perguntou? É, foi a Lu. Lu, Luciana. Então, Lu, como é que a gente vai saber se você precisa fazer reposição hormonal? Primeira coisa, clínica. Sempre a gente não faz só a parte de exame. Mais importante para mim é saber como você está clinicamente em relação àquilo que você era e como você está agora. Entende? Então, assim, vamos lá. Você está percebendo que a tua menstruação está de uma forma irregular. Pô, tô ficando com a menstruação irregular, tô sentindo que a textura, você tá fazendo, exclui todo o restante. O restante, vamos supor que o restante que você está fazendo está tudo dentro daquilo que você fazia. Mas você percebe que, mesmo fazendo alimentação, periodização de dieta, de treino, você não está tendo resultado. Além disso, você percebe que a tua menstruação ela está irregular, ela está diferente daquilo que ela era. Ela não é mais do mesmo jeito. Você vem tendo sintomas de menopausa, ou vem tendo assim, muitos calorões, o teu sono está de uma forma irregular. Isso quando a gente Uhum, fala de reposição hormonal de menopausa, tá? Então, esse uhum, vem percebendo que o teu cabelo está diferente, sem que você tenha feito nada, ou que ele está caindo mais, ou que ele está com menos viço, vem percebendo que você está tendo que fazer mais procedimento no rosto com mais frequência, porque está caindo, está com menos colágeno. Então, normalmente são esses os sintomas. E aí a gente faz os exames laboratoriais, o paciente vem com isso, a gente faz os exames laboratoriais, e aí, dependendo desses níveis hormonais, a gente, e claro, do risco que essa paciente tem de câncer de mama ou não, a gente faz a reposição. Eu gosto de fazer reposição antes da mulher entrar na menopausa. Isso não significa que depois que ela entrou, eu não vá fazer. Vou, mas a uhum. gente tem um timing. Por exemplo, vamos supor que você entrou na menopausa, não sei quantos anos você tem, mas vamos supor que você entrou na menopausa com 50. Se você chegar para mim com 60 anos, eu já não vou mais fazer. A gente já perdeu esse timing, entendeu? Uhum. Já perdeu a janela de oportunidade. A partir disso, a gente já não tem mais benefício. Entendeu? Com esses 10 anos já, a gente já não tem mais benefício. Eu posso, na verdade, até aumentar um risco cardiovascular. Então, aí, a partir dessa idade, passando muito tempo, já não é bom, já não é interessante O de iniciar, para custo-benefício não é iniciar. tão legal, né? Uhum. Sabe, o- Fala. o- eu não sei se isso é uma constante para você também, mas eu tenho pegado mulheres mais novas, já com muitos sintomas. Hoje, por exemplo, eu atendi uma mulher de 40 anos, acabou de fazer 40 anos, e ela já está ficando com a questão menstrual espaçada, já está tendo algumas alterações hormonais, que já está acompanhando com um ginecologista, né? E aí tem aparecido para você também, assim, mulheres que estão entrando nessa pré-menopausa, nessa menopausa mais nova, porque isso é uma coisa que tem me Tem, chamado bastante atenção. tem algumas sim, tem algumas pacientes sim que têm sintomas, e aí a gente tem que pensar algumas coisas. Se isso é de fato uma menopausa precoce, tá? Um climatério precoce, antes do tempo,
ou se tem alguma outra questão hormonal relacionada. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a mulher ter essa irregularidade menstrual e ter hipotireoidismo junto. E aí isso ser da tireoide, não da parte Uhum. hormonal. Você regularizar a parte de tireoide e a mulher voltar a menstruar normal. Então, isso acontece. Tá? A outra coisa que Uhum. tem que excluir são estresses, no geral. Então, assim, o estresse, qualquer estresse, seja esse estresse físico, seja ele mental, seja ele psicológico, qualquer estresse, ele é capaz de inibir o eixo GNRH e, consequentemente, LH e FSH, que são os hormônios luteinizante e folículo estimulante, que vão estimular a ovulação e vão estimular a menstruação, todo o ciclo hormonal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Eu tinha uma paciente de 30 e poucos anos na época, agora ela deve estar com uns 40, mas ela estava um ano já sem menstruar. Caramba. E assim, a gente fazia os exames e não tinha nada alterado. Não tinha prolactina alterada para a gente pensar no prolactinoma, não tinha beta-HCG, não tinha nada, nada, nada. LH, FSH, nada, nada. Ela não tinha coisa de menopausa. Mas o que estava acontecendo na vida dela nesse contexto? Ela estava estudando para concurso. Uhum. Então, ela estava num ritmo de estudo muito alto. Ela passou no concurso e a menstruação desceu. Aí a gente vê como essa questão psicológica, né? Agora, então, com isso tudo que a gente está vendo, né? Você imagina como que está a nossa Exatamente. saúde física e hormonal, né? Mediante todo Exatamente. esse estresse que a gente está vivendo, ansiedade, enfim. Isso. Então, são Alguém... coisas que a gente tem que pensar. É o principal fator inibidor. Tanto que as meninas da ginástica olímpica, Uhum. elas ficam sem menstruar. Então, assim, não só elas, mas assim, atletas de alta É, performance, né, que atleta de treinam alto muitas nível é horas, muito comum. né? Porque treinam Né? muito pesado, treinam muitas horas por dia, estão numa condição de estresse muito grande, e esse Sim. estresse físico que elas vivem inibe a secreção de gonadotrofinas. E até a questão também de ter um percentual de gordura muito baixo, né? Elas ficam com um Isso percentual também. muito baixo. E aí também é muito comum É como essa se o seu menorreia corpo nessas atletas. dissesse para você o seguinte: essa menina não está conseguindo dar conta da própria vida. Como que eu vou fazer? É, Mulher tá ovular para acontecendo dar alguma conta da coisa outra aqui vida. que não é normal, exatamente. A Entendeu? Dani perguntou aqui, só porque é desse tema ainda, mas eu tenho que voltar lá para as perguntas, gente, senão não vai dar tempo. Estou com 42 anos. Com quantos anos preciso me preocupar em quando procurar a reposição hormonal? Aí eu acho que essa questão da clínica que você falou, né, doutora Sim, Sabrina? da parte clínica principalmente. Uhum. Assim, nós que somos mulheres, a gente tende a ir mais a médico do que os homens, né? Então, assim, quase Sim. todo ano as mulheres vão, fazem aqueles exames, aquele check-up com o ginecologista. Então, assim, por ali a gente já consegue ir vendo, se você fizer sempre no mesmo período do teu ciclo menstrual, como que estão essas Uhum. suas dosagens hormonais, essas faixas hormonais. Então, por ali a gente já consegue. Muito cômodo. E ali a gente já consegue ir vendo como você está, entende? E claro, Tá. pela questão da clínica também. Uhum. A Tá. clínica é mandatória. Vou puxar outro aqui então, gente. Aqui, você acabou, inclusive, de falar isso, né? Tem uma pergunta aqui. Minha amiga tem hipotireoidismo e não consegue emagrecer. Isso é muito comum também, né? É engraçado, gente, assim, engraçado não, né? A gente vai falar sério, mas assim, às vezes eu pego na avaliação na academia, eu pego muito isso. A pessoa fala assim, aí eu falo, qual é o seu objetivo, tal, né? A gente faz aquela anamnese. Aí a Aham. pessoa ela fala assim, eu quero emagrecer, tal, mas eu não consigo emagrecer porque eu tenho a tireoide. Aí eu falo, ai, graças a Deus, né? Que bom que a gente tem a tireoide. Que Imagina se bom a que gente você não tem tivesse, a gente estaria com um tireoide. problema maior. Mas as pessoas, na verdade, elas estão falando disso, né? As pessoas falam, não, eu tenho tireoide, a pessoa quer dizer que ela tem um problema na tireoide, Sim, né? exatamente. Eu tenho tireoide, aí não consigo emagrecer. Que bom que você tem É, tireoide, né, filho? Graças a Deus que você tem. Tive que trocar de lugar aqui eu por conta falo. do. Ainda bem que você tem. Se eu não tivesse, eu estava mais preocupada, porque a gente já tem mais coisas para ter que trabalhar. Ia ter mais Mas aí, coisa para então, trabalhar. em relação a essa questão aí do hipotireoidismo, isso também é uma queixa muito comum, né? Assim, as pessoas têm essa questão do hipotireoidismo também é muito recorrente, né, E assim, atualmente, para as na mulheres. verdade, acaba sendo um álibi, às vezes, que as pessoas usam para não fazer o que tem que ser feito.
É. Entendeu? Tem vários pacientes com hipotireoidismo que são isso aqui, são Uhum. magrinhos. Eu Então, tenho. assim, pois é, Eu faço os de hormônio. Tem Hashimoto, inclusive. O pois meu tem que é. ficar assim, super vigilante para não deixar muito desregular. Você tem poliglandular, né? Que você é celíaca também. É, eu tenho Hashimoto, aí já diagnostiquei Hashimoto agora, já tô tomando, mas eu tomo um pouquinho, eu consigo manter ela bem assim, tenho conseguido manter ela bem, só por questão da dieta, do exercício, eu tenho Uhum. conseguido manter ela legal. Mas o que eu costumo falar com os pacientes é assim, às vezes o paciente chega lá reclamando que tem hipotireoidismo, aí eu falo, mas você está tratado? Você está acompanhando com endócrino, com médico? Tá. Então, gente, sua É, tireoide com auxílio não da é medicação, ela justificativo. funciona como deveria funcionar, não é isso? Funciona como deveria funcionar. Na realidade, o que acontece com o paciente que ganha peso é justamente um hipotireoidismo por conta da obesidade. Sim. Que é uma glândulazinha desse tamanhozinho que está tendo que dar Uhum. conta de um corpão desse tamanhão. Então, assim, você imagina, é a mesma coisa, você que trabalha em empresa, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos demitir uma parte dos funcionários, vamos dar um trabalho para você, vou empurrar o trabalho para você. Como que você acha que vai ficar esse trabalho? Você acha que em algum momento vai chegar um momento que você não vai dar conta? E é Uhum. esse tipo de hipotireoidismo que tende a acontecer com o indivíduo que ganha peso. Não, ele não ganhou peso por conta do hipotireoidismo, mas ele teve um hipotireoidismo por conta do excesso de peso. Consigo A entender. tireoide não está conseguindo dar conta desse trabalho, entendeu? É, mas sim, Metabolicamente. muitas vezes, como você falou, assim, isso acaba virando, gente, uma muleta mesmo, né? Uma bengala. Então a pessoa fala assim: não, eu não consigo emagrecer porque eu tenho problema na tireoide. E aí, como a doutora Salia falou, você pode ter um problema por conta da questão do ganho de peso, ou você já tinha um problema anterior, mas se aquela tireoide ela está tratada, compensada, ajustada, não, isso não Exatamente. justifica A um própria ganho de Sara, peso. Paulinha, a Sara tem um corpaço, Paulinha também, Entendeu? as duas têm Uhum, hipo aí, e estão aí, vida que segue. Hipotireoidismo exatamente. não é justificativa para não emagrecer. É, gente, então vamos largar, vamos cortar mais essa aí, tá? Deixa É eu porque ver às aqui mais. vezes, o que que acontece com o paciente? Ele não quer, ele acha que ele já sabe tudo de emagrecimento. Sabe? Ah, não, eu tenho hipotireoidismo. Ah, não, o que que serve fazer a dieta? Ele não faz o 100% da dieta, ele não Uhum, periodiza a alimentação. Às vezes, enfim, da mesma forma que pessoas mais treinadas é mais difícil de você treinar, pessoas que também uhum, estão mais adaptadas com dieta precisam de outras estratégias, precisam de uhum. coisas diferentes daquilo que você está habituado, porque o seu corpo entra rápido no estado de equilíbrio. Sim. Então, e às vezes o paciente não quer fazer essa parte. Ah, não, isso aí eu já sei, eu já como bem, já É, mas como aí o buraco é certo, eu muito não mais como embaixo, né? muito, mas às vezes é justamente porque você está comendo bem pouco. Sim. Ou então tá muito mal distribuído, assim. Nossa, eu pego muito. Olha, Salinha, é assim, a pessoa, quando você vai fazer o recordatório alimentar, a pessoa ela come. 90% da alimentação dela é carboidrato. E Uhum. 10% é proteína. Ela fala, não, mas eu como super bem, mas ela come fruta, suco de fruta, e pão, e arroz o dia inteiro. E Sim, come um sim, pedacinho de sim. carne no almoço e um pedacinho de jantar. Ela acha que ela tá comendo super bem. Tá tudo errado, Uhum. gente. Tá tudo errado, não tem ninguém comendo bem aí. É muito mais complexo. A gente tem que ajustar essa proteína, tem que jogar essa proteína lá em cima. Dieta de emagrecimento, a gente trabalha com uma carga de proteína maior. A gente tem que manejar esse carboidrato e não entra sozinho. A gente não sai comendo fruta o dia inteiro e sozinha. É muito mais complexo do que isso. Fazer um planejamento alimentar é muito mais complexo do que isso. Então, comer bem, não necessariamente é isso aí que a gente está É, falando. exatamente. Comer bem não significa comer certo. Aquele é o Exatamente. objetivo. Sim, Então, com isso é uma certeza. coisa que vocês têm que ter em mente também. Às vezes a gente fica numa arrogância achando que a gente tem que saber fazer tudo. Ah, não, mas eu já sei Claro, treinar. Não, mas eu já sei comer. Mas eu já fui em todos os nutricionistas. Mas eu já sei isso. Já sabe, então por que que não está dando resultado, gente? com Então me certeza. explica, então, já que você sabe, então vem, dar, vem me dar aula, me explica o que que eu faço. Sim,
entendeu? Gente, a gente aprende o tempo todo, né? Eu tô aqui, tô aprendendo um monte de coisa. A gente aprende, aprende e morre burro, né? Não tem aquele O ditado? tempo inteiro. O tempo inteiro Só a que a gente gente está tem que estar aprendendo. aberto para receber, né? Tem que eu Tá? brinco lá com eles, ó. Vamos abrir a cabeça agora. Vamos abrir a cabeça e vamos aceitar com o coração aberto para a gente aprender aqui alguma coisa, Sim, com certeza. né? Então foi, gente. Hipotireoidismo foi. Aí aqui tem, ó. Na minha idade, tenho 48 anos, preciso usar algum suplemento específico? Quantos anos? 48. 48? Não necessariamente. É, depende, né, gente? Depende de várias coisas. Uhum. Depende de, assim, suplementos alimentares. Depende de como está a tua alimentação, né? Se É, você é operada, se você tem alguma cirurgia ou não, se você tem... Como é que está a sua função intestinal, se está funcionando bem ou não, né? Então, assim, às vezes, o que eu tenho pegado também, não sei você, mas, assim, pego alguns pacientes pós-bariátrica e que não estão fazendo a reposição de vitaminas, que eles deveriam estar fazendo. E aí sim. começa a ter vários sintomas, assim, não, assim, sistêmicos. Para, Chico, vou botar você para fora, meu filho. Ele quer participar, gente. Aqui, que Oi, coisa. Inês. Começa a ter vários sintomas de várias coisas e não sabe por quê. Enfim, Sim, você já tem uma cirurgia que é desabsortiva, sim. né? E você não está repondo e também não está comendo direito. Então, É, já assim, a tem uma vitamina questão não é de só para a gente dificuldade de ficar. comer. Pois é, não é só para a gente ficar viçosa, não é só para a gente ficar com o cabelo Sim, bonito. Vitamina é fundamental, e aí, nesse contexto da alimentação, é fundamental para que o seu corpo, como um todo, tenha uma produção hormonal boa, tenha uma produção uhum, de neurotransmissores, de nutroneurotransmissores adequada, né? Para que todo esse metabolismo funcione de uma forma adequada. Então, assim, é extremamente importante. A gente acha que não, mas é extremamente importante. Então, assim, se você, com 48 anos, você tem uma boa alimentação, não necessariamente você precisa de suplementos. Com 48 anos, se você tiver tudo bem da sua parte hormonal, não necessariamente você precisa iniciar uma reposição hormonal. Mas pode ser sim. que precise, né? A gente tem que... Isso é muito... É mais difícil. Não tem como te dizer que É, necessariamente você precisa usar algum suplemento. não tem uma regra, né, doutora Celina? Acho que aí a gente vai pegar lá o exame bioquímico desse paciente, o recordatório, ver como é essa ingesta, ver como esse intestino funciona. Então, se é um intestino que ele é mal funcionante, a gente já sabe que a gente tem uma questão absortiva ali, que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente tem a questão da clínica também. Se é um paciente que se alimenta bem, faz exercício, aí queixa de muito cansaço, a gente já tem que investigar outras coisas. Aí é como ela falou, assim, a gente tem que correlacionar diversos fatores, né? Isso vai ser muito individual, né? Sim, Tá, muito individual. Vamos lá, vamos para as perguntas. vamos lá. Tá cheio de perguntas, gente. O povo participou, tô gostando, hein? Isso é legal. Quero ganhar músculos sabendo que tenho que eliminar mais gordura. Já treino pesado. Consigo? Essa é boa, gostei. Olha só. Vou começar então. Processo de ganho de massa muscular. É um processo, tá? Um processo mais anabólico, enfim, que você tem um tipo de estímulo. Processo de perda de gordura. É um processo catabólico, outro processo. Mas, assim, do ponto de vista de estratégia, de treino, muda pouco, muito pouco. O que vai mudar mais em relação à questão da estratégia é a questão alimentar e suplementar e em relação ao perfil hormonal, que também tem que estar ajustadinho, né? Então, dieta de ganho de massa, a gente trabalha de uma forma. Ela é uma dieta que a gente tem superávit, então a gente aumenta essa comida, a gente oferta, né, uma quantidade X de carboidrato, de proteína, enfim, o nutricionista vai fazer isso. E a dieta de perda de gordura, a gente vai fazer o contrário, a gente vai trabalhar lá em déficit. E aí, às vezes, o que acontece, muitas pessoas falam assim, eu quero ganhar massa muscular e perder gordura. Gente, eu também. Eu também quero ficar rica sem trabalhar. A Quem não gente, a quer? gente pode querer, mas Sim, fazer isso de forma efetiva, os dois processos ao mesmo tempo, é muito difícil. E aí é talvez valha difícil. mais se dedicar a um primeiro, fazer bem feito e depois se dedicar ao outro. Senão a gente fica assim, ó,
perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho. Perde... Então, sempre que o paciente chega lá e ele está com essa confusão assim, de objetivo, a primeira coisa que eu tento é ver o que a gente vai priorizar primeiro. O percentual de gordura está muito alto, a gente precisa perder um pouco de gordura antes, a gente prioriza isso primeiro, depois ganha massa muscular. Uhum. O percentual de gordura está ok, é um paciente que quer ganhar massa muscular, a gente investe nisso. Até porque, gente, senão, principalmente mulher, às vezes tem um percentual de gordura mais alto, e aí ela quer ganhar massa muscular. Só que ela tem que entender que quando ela ganhar massa muscular, ela vai ganhar volume. E isso para a mulherada já dá um pouco de pânico, assim. Dela ver as roupas ficando mais apertadas, ela vai ganhar volume muscular. Então, assim, do ponto de vista nutricional, eu acho que é melhor escolher um objetivo primeiro e se dedicar a ele, tá? Do ponto de vista de o treino muda pouco. É treino pesado para ganhar massa, muito pesado, e é treino pesado para diminuir o percentual de gordura, porque a gente quer perder gordura sem ter perda de massa muscular, sendo muito otimista, talvez até ganhando um pouquinho. Então, o treino vai entrar pesado nos dois objetivos. Talvez na estratégia de perder gordura, a gente maneje um pouco mais de aeróbico, talvez na fase de ganho de massa, a gente não precisa priorizar tanto essa questão do aeróbico, mas o que vai mudar mais é a estratégia alimentar, tá? E aí, assim, em relação à sua orientação, Celina, o que você acha? Assim, a pessoa que ela quer ganhar massa, mas ela está com percentual alto, e aí ela não sabe se ela ganha massa, se ela perde gordura. Isso que você falou é uma coisa certa. Dependendo da pessoa, se estiver com um percentual muito, muito alto, principalmente mulher, não vai suportar fazer um Sim. processo dietético para ganho de massa. Agora, quando, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que têm peso normal, massa muscular baixa e percentual de gordura alto por conta da própria composição. Uhum. Essas pacientes, talvez, assim, não, ela mudaria a composição corporal dela ali. Ela teria que botar um pouco de massa, mas são pessoas que às vezes têm muito complexo se aumentar alguma coisa na balança, mesmo que ela esteja com uma composição melhor e com aspecto mais seco. Sim. Entendeu? São algumas pessoas a gente tem que trabalhar muito meticulosamente, muito devagarzinho. Sim. Por conta dessa. Porque assim, o que acontece? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Tem algumas pessoas que têm uma massa muscular tão baixa que, assim, que não treina direito, não come direito, só quer saber de cair o peso, que se a gente fizer só uma estratégia para cair o peso, sem se preocupar em aumentar um pouco essa massa muscular, vai cair o peso e depois vai subir tão rápido quanto. Uhum. Porque quando você cai o seu peso sem você se preocupar com aquilo que está caindo, isso não significa emagrecer. Sim. Emagrecer é perder gordura. E perder peso, você perde qualquer coisa. Músculo, gordura, massa, osso. E você depois não consegue sustentar isso. Não consegue porque seu metabolismo cai muito também. Sim. O músculo é muito metabolicamente ativo. Então, se você ganha massa muscular, nesse caso específico, né? Eu pego muitas pacientes assim. Se você ganha um pouquinho de massa muscular, que seja ali na média, para a mulher da sua faixa etária, né? Normalmente dá ali uns 22 quilos na média de massa muscular, você ganha 1 quilinho, 2 quilinhos de massa muscular, você vai conseguir emagrecer melhor e sustentar esse emagrecimento por mais tempo, com maior facilidade. Então, assim, você vai poder, eventualmente, sair, jantar fora ou viajar e sair um pouquinho da tua rotina de alimentação sem se preocupar que você está ganhando 10 quilos cada vez que viaja. Entendeu? Sem precisar ficar voltando para a estaca zero. E essa coisa de peso realmente não tem nada a ver, né? Porque às vezes eu pego paciente no consultório assim com 58 quilos, aí você fala, nossa, um peso super baixo, mas aí você vai fazer a avaliação de percentual de gordura, essa paciente tem 35, 32, assim, um percentual altíssimo, assim, uma composição comparada realmente muito, muito ruim. E aí baixar o peso dessa pessoa... O negócio dela é baixar para baixo de 60 a qualquer custo. É. Ela pesa, acho que 63, por aí. Você olha para ela, ela é magra, normal. Assim, biotipo longilíneo, sabe? Você olha para ela, ela é longilínea. Só que quando você coloca ela na bioimpedância, a massa muscular dela é muito baixa. É muito baixa. É abaixo do limite inferior da normalidade. E aí, com isso, o percentual dela de gordura vai para 40.
Então, ela tem um percentual muito, muito alto. E já é uma mulher que está nessa faixa etária, 40 e poucos anos. E até o ganho de massa já é muito mais, O mais ganho de difícil. massa é mais difícil e a pessoa tem carbofobia, ainda tem isso, né? Mas tem medo do carboidrato certo, não do carboidrato Uhum, errado. uhum. É. O errado não tem medo, mas do certo tem medo. É complicado, é É complicado. complicado, é É. complicado. São E, pessoas e mais mulher, difíceis de você sim, trabalhar. tem um apego a essa questão de massa, de peso, de balança, né? Às vezes o povo fica apavorado, assim, que eu posto lá a quantidade de comida que eu como. Gente, eu tenho 70 quilos, 71, entendeu? O povo fixa nesse negócio. Aí eu falo, a dieta, para mim, ela é planejada para mim, para a quantidade de massa muscular que eu tenho, para o meu peso. Eu sou grande, tenho uma massa muscular razoável. E aí as pessoas também não entendem que, por exemplo, você tem uma composição corporal, uma quantidade de massa muscular maior, você pode comer mais, inclusive no Sim, processo, na fase de emagrecimento. E isso é ótimo, gente. Deus concede que eu ganho muita exatamente. massa muscular para poder comer muito. É completamente Exatamente diferente isso. uma pessoa de 70 quilos que tem uma composição corporal ruim e uma pessoa de 70 quilos tem uma composição corporal boa. Essa pessoa que tem uma composição corporal boa, ela pode comer muito mais, Com né? certeza, com certeza. Isso também Isso é uma favorece coisa que eu muito falo, essa né? questão do processo de emagrecimento, né? Sim, sim. Então, isso vocês têm que estar atentos. Sempre é bom fazer avaliação, ou na bioimpedância, ou avaliação com Uhum, edicômetro, ou as duas, para uhum, você ver como é que está a sua composição corporal, sabe? E sim. aí, se dedicar, é a mesma coisa que eu concordo contigo, se dedica a uma das coisas. Pode ser que você seja um daqueles privilegiados que consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem É. gente que é muito ectomesomorfo, né? E que tem uma facilidade de segurar a massa muscular e até de É. ganhar com qualquer estímulo diferente que você faça. E isso principalmente no processo inicial, né, Felipe? Quando a pessoa Sim, começa, é muito mais fácil essa troca, né? Quanto mais exatamente. treinado é esse indivíduo, quanto mais tempo, mais ele vai ter que ajustar ali, vai ser ajuste fino mesmo. Porque esse Uhum. processo ele acaba se tornando cada vez mais difícil mesmo. Então, às vezes, a pessoa que começa na atividade, às vezes você vai fazer avaliação, quando você vai reavaliar 3, 4 meses, ela perdeu 3 quilos de gordura, ganhou 2,5 de massa, assim, ela consegue ter uma troca legal nesse início, a resposta é muito mais rápida, né? Uhum. Sem dúvida. Então, vamos lá, gente, deixa eu puxar mais aqui. É, qual o tempo, a Jaque perguntou aqui, qual o tempo mínimo de treino por semana? Então, aí eu brigo lá com o povo lá no consultório. Olha só, uma semana tem 7 dias, né? Se eu pensar numa semana de 7 dias, eu tenho que ter mais dias de atividade que não atividade. Isso aí já é, para mim, já é uma verdade absoluta, tá? E aí, o que que significa isso? Se a semana tem 7 dias, eu tenho que ter o mínimo de atividade de 4 vezes por semana. Se eu vou colocar meu corpo mais em movimento do que ele vai ficar parado, então o que eu recomendo é o mínimo de 4 vezes por semana. Consegue fazer 5? Lindo. Consigo malhar 5 dias, fazer um dia fora, um treino outdoor, vou dar uma caminhada. Lindo, melhor dos mundos. Tem um dia lá de descanso. Impossível fazer os 4 dias, não tem como, eu tenho filho, não durmo. Quanto você consegue fazer? É 3 vezes? Perfeito. São duas? Melhor do que nada. Né? Aí a gente vai ter que realmente avaliar casa a casa. E tentar priorizar, eu acho assim, pelo menos 4 vezes por semana, eu acho uma frequência ok. 5, excelente, 6, melhor dos mundos, 2, melhor que nada. Tá? Então, assim, também vai depender. Eu sempre tento negociar com os meus alunos, com os meus pacientes, para tentarem realmente encaixar pelo menos essas 4 vezes. Para a gente ter mais dia fazendo atividade física do que não fazendo atividade física. Tá? Exatamente. O que Exatamente. você Concordo acha? contigo. O que eles botam como ideal são 150 minutos Uhum. por Por semana, né? semana, 300 né? por 30 dia. minutos lá por dia, sim. Isso aí. Normalmente é essa média que eu peço para o paciente fazer. Se ele consegue. Assim, no geral, eu tento negociar 30 minutos por dia, todo dia. Uhum. E aí, às vezes, o pessoal, 30 minutos acho que dá, porque aí eu acordo mais cedo, é o tempo do purã. Rapidinho, é verdade. Estamos apurando que ficar em Então, tomo, jejum. faço lá uma caminhadinha ali em volta da casa, em volta ali do quarteirão, volto. Falo, consegue fazer isso? Então tá bom. Né? Mas vai E conseguir aí, fazer isso no dia que tá chovendo? Vou, então tá bom.
A gente tem que E ir aí começa a fechando aí disputa. essas respostas, né? Uhum. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, gente. Não tem tempo para malhar, esse já foi, do funcional. Aí tem uma aqui, posso comer de tudo? Então, gente, depende. O que que é tudo, né? Assim, eu não sou das mais radicais, né? Eu sou, o que eu brinco sempre, sou a favor de comida, né? Comida de verdade, comida com pouco ingrediente, pouco industrializada. E aí, se a gente levar em consideração comida, se isso for bem ajustado, dentro de um planejamento, porque tudo depende. É o que eu falei lá da fruta. Uma coisa é você passar a mão numa banana e comer. Outra coisa é você comer uma banana com uma semente, com um ovinho mexido, né? A resposta metabólica a isso é completamente diferente. Então, o mais importante é a gente fazer essas combinações, distribuir isso dentro de um dia, né? Levando em considerações todas as características lá desse paciente. Mas dá para a gente montar, inclusive, dentro de processo de emagrecimento, uma dieta super tranquila de fazer. A galera consegue perder peso sem precisar passar fome, não precisa ter esse pânico de carboidrato. O problema não é carboidrato. Vocês não têm que ter medo de aipim, de inhame, de batata. A gente tem que ter medo de Coca-Cola, de McDonald's, de miojo, de linguiça. Essas coisas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Comida a gente não precisa ter medo, tá, gente? Então, assim, pode comer de tudo, mas não tudo, né? A Sim, gente tem que ter um exatamente. ajuste, principalmente dessa em relação à quantidade, em relação à frequência, de como que isso entra, né? É, porque às vezes a pessoa acha que pode comer de tudo, mas também é isso aí, depende da quantidade que você vai Uhum, fazer. Porque, assim, às vezes a pessoa já pergunta pensando que ela vai poder comer, tem alguma coisa na dieta que ela pode comer à vontade, uhum. entendeu? Pô, tem alguma coisa que eu posso comer à vontade, o quanto eu quiser? Não. É, E aí é não tem difícil. nada que você pode comer à Sim. vontade, o quanto você quiser. Porque quando você pergunta isso, é sinal de que você tem algum comportamento compulsivo. Você Uhum. está querendo puxar a tua compulsão para algum lugar. Então você precisa tratar isso, resolver essa questão, entendeu? E essa questão você não vai resolver comendo 10 quilos de salada, Exatamente. entende? Não Tem é uma isso que coisa acaba mais perguntando. profunda aí nesse processo, precisa resolver. Então, aí, ó, aqui, gente, deixa eu ver que horas tem. Caramba, já são 10 horas da noite. Socorro, gente, tá muito de madrugada. Olha só, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tá diferente. Então, estou com alteração hormonal, mas estou engordando horrores por conta da ansiedade. Então, gente, essa questão da ansiedade também apareceu aqui em mais de uma pergunta. E aí eu já fiz uma live com a Fabiana sobre isso, né, com a psicóloga. É uma recorrente. Essa questão da ansiedade, para quem está com muita dificuldade em relação a isso, gente, eu vou dar uma recapitulada agora nessa questão do tema, né? O que é que muda depois dos 40 anos em relação aos hábitos? A gente falou lá desde lá do início, a vida muda, as prioridades mudam. Normalmente a gente diminui essa questão do exercício físico por conta do contexto mesmo de vida. A gente acaba piorando o padrão alimentar. E aí, como a doutora Sarinha falou, a gente já tem uma queda hormonal natural da idade. E aí a gente tem normalmente uma vida mais estressante, como falaram aí da questão da ansiedade. Então, assim, quando a gente pensa num quadro de saúde, a gente tem que levar em consideração tudo, né? Somos mente, corpo, espírito, e aí a gente tem que pensar de buscar tratar tudo. Então, aqui, por exemplo, ela falou da parte hormonal, eu falei um pouquinho da parte alimentar, nós falamos da parte do exercício, e aí, específico dessa questão da ansiedade, o exercício também vai ajudar, a questão do perfil hormonal também vai ajudar, mas muitas vezes pode ser necessário ir atrás, né, recorrer a uma terapia, a questão do psicólogo, ainda mais atualmente, com a questão que a gente está vivendo, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande em relação a essa questão da ansiedade, estão canalizando isso muito para a comida, muito, assim, é impressionante. 90% das pessoas que chegam no consultório e têm essa queixa de comer para ansiedade, está comendo muito doce, enfim. E aí a gente tem que se calçar de todos os lados, né, procurar a ajuda de todos esses profissionais. Mas, assim, do ponto de vista que a gente conversou aqui, eu acho que principalmente assim, a gente precisa encontrar dentro da nossa rotina um momento para fazer exercício.
Eu preciso, já tenho mais de 40 anos, eu preciso anualmente estar indo lá no médico e ir acompanhando, fazendo um check-up para ver como essa parte minha hormonal está evoluindo. Eu preciso cuidar da alimentação. Cuidar da alimentação não é simplesmente comer bem, a gente precisa organizar essa alimentação, né, de acordo com a idade desse indivíduo, esse gasto calórico, esse objetivo que ele tenha. E, por último, eu acho que é questão do sono também, né, Celina? Eu tenho pego Sim, muito, 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 assim, muita gente com sempre que eu pergunto alteração ao do consultório, sono. como tá o sono? Aí todo mundo responde, ai, tô dormindo pouco, tô dormindo mal, tô dormindo picado, tô dormindo... E aí, assim, para encerrar, essa questão do sono, ela também impacta de forma muito negativa, né, doutora Celina, essa questão dos hormônios. Sim, eu até coloquei alguns posts, tem alguns posts lá no meu feed falando de sono, mas impacta muito negativamente. Primeiro porque você precisa do sono para você restaurar a tua parte de serotonina, tua parte de Uhum, endorfina, tua produção hormonal de GH, o pico de GH, mesmo a gente sendo mais velho, ele ainda uhum, acontece nessa parte da noite. Então, assim, a testosterona nos homens, o pico vai acontecer de manhã, né? O cortisol mais elevado também vai acontecer de manhãzinha, que é o normal que ele esteja mais elevado de manhã para a gente estar com mais disposição. Enfim, a gente precisa desse período de descanso para que nosso corpo. É como se fosse o pausa do computador, o descansar do uhum. computador. A Daquela gente precisa recarregada. disso para a gente poder esfriar e o corpo voltar a funcionar normal. Como se fosse E as recarregar as E as energias. pessoas estão com Então, uma questão de qualidade de sono, assim, muito, muito complicada, né? Até os hormônios ligados à saciedade também, gente. A não, gente com dorme certeza. pouco, E assim, por isso exemplo, o pessoal que impacta trabalha à noite, pessimamente. o pessoal que trabalha à noite, que dorme de dia, tem uma Uhum, produção aumentada dos endocannabinoides, que uhum, são os hormônios que a gente mesmo produz, parecidos com a sensação da maconha. Então, a vontade de comer nesses horários é vontade de comer porcaria. É fome de uhum, larica. Igual da galera que você conhece aí, que fuma um, é o mesmo tipo de fome. Então, é fome de comer porcaria, de comer doce, de comer podrão, de comer pizza, tudo de madrugada. No momento em que a sua resistência à insulina já é aumentada. Entende? Então, isso complica mais e atrapalha mais esse paciente que quer emagrecer. Uma coisa que eu falo com a pessoa, mas eu sinto muita fome à noite. Eu falei, então vamos ver se você consegue inverter isso. Inverter esses uhum. horários aí. Porque quando tiver que comer uma merda, come uma merda logo de dia. Porque Mas é de sempre à noite, noite, né? para É. você poder minimizar essa tua resistência à insulina. Né? Insulina em excesso, aí também tem essa questão, que também atrapalha o emagrecimento. Uhum, A insulina muito. mais alta, todos esses picos que o paciente fica fazendo de insulina, com excesso de carboidrato, excesso de açúcar, todos esses picos de insulina acabam atrapalhando também. A insulina é um hormônio que ela também vai ajudar a transportar os triglicerídeos, né, para dentro do tecido adiposo. A insulina ela não vai só botar o açúcar lá dentro da célula para dar Uhum, fonte de energia, mas ela também vai ajudar a depositar gordura no tecido adiposo. Então, toda vez que você faz esses picos, o paciente fica fazendo esses picos, isso aumenta. E à é. noite, a quantidade de insulina que o corpo tende a secretar é uma quantidade maior, porque você tende a ter um pouco mais de resistência, uma resistência pós-receptor. Né? É. E é o horário que a galera mais enfia mesmo o pé na jaca, né? Exatamente. Aí enfia o pé na jaca e fala, para mim eu posso fazer o jejum intermitente de boa. Claro, comeu um montão de noite, não sabe por que dormiu mal. Deita, a comida fica aqui conversando, sonha um monte de coisa maluca, parece que Tem não uma qualidade dorme sonora. direito. Aí toma doses altíssimas de melatonina. Melatonina você tem que tomar cuidado, gente, é hormônio. Não... mas é natural, mas é hormônio. Se você tomar dose muito alta, pode começar a ficar meio broxa, pode começar a ter ressaca de melatonina, entendeu? Então, cuidado, pô. Cuidado com a melatonina. Pega leve na Então, melatonina. assim, vai devagar, começa com o simples. Para de querer Uhum, uma pílula mágica para resolver todos os seus problemas. Qual é o simples? Higiene do sono. sim. Higiene do sono é justamente diminuir a iluminação, parar de ficar mexendo no celular na hora que vai dormir, colocar uns óleozinhos essenciais, lavanda, camomila, né, no seu Exercício quarto, respiratório, né? Também ajuda exercícios muito, né? respiratórios, meditação.
uma Uhum. leitura, oração, coisas que vão acalmar você. Nada de botar esse filme de guerra que fica dando tiro, zumbi e não sei o que. Coisas que você fica com estímulo visual. Jornal, nem pensar, gente, pelo Nem amor pensar. Aí de começa a ver um monte de Jesus. coisa. Jornal, nem um sonho. Entendeu? Então, tudo Desliga a isso televisão. é importante você ter uma boa qualidade do sono. A melatonina, ela tem até um capítulo ali no livro de obesidade. A melatonina, ela tem um papel no emagrecimento. Você precisa Uhum. da ausência de luz para que você produza uma quantidade de melatonina o Naturalmente, suficiente né? para melhorar o teu sono. Quanto mais obeso o indivíduo Uhum. é, ainda tem a questão da apneia, né? Porque quanto mais obeso, a gente pensa, obesidade é só onde você vê, mas não. Você tem uma língua mais obesa também. E aí, com isso, a tua qualidade do sono vai piorando. Pacientes que têm Sim. roncopatia, né? Ou até apneia do sono, ou hipopneia, É, eu pego o paciente e já usa até aqueles CPAP, respirador. usa CPAP, né? Para É. dormir. Pois é, tem uma dificuldade maior de entrar no sono REM, que é o sono que Uhum. vai fazer essa restauração. Entra Sim. pouco no sono REM. Então o paciente não descansa. Por isso que o paciente está sempre estressado. E já Uhum. está inflamado por conta do peso e ainda não dorme. Então você fica a síndrome do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Entende? Aí Não sai toma do mais nada. café durante o dia para tentar se manter acordado, depois de noite não dorme, e já não consegue dormir mesmo, já piora a qualidade do sono, já aprofunda menos. Então, assim, são várias questõezinhas que você pode ir corrigindo, diminuindo o café, fazendo um chazinho para você relaxar, parando de assistir o noticiário, botando uma meditação para você dormir melhor, para você conseguir relaxar e aprendendo a respirar, fazendo atividade física. Uhum. Pequenas coisas que você pode introduzir na sua rotina para ir melhorando essa qualidade do sono. Claro que a gente precisa, às vezes, tratar, às vezes a gente precisa do CPAP, né? Da pressão positiva, para o paciente conseguir dormir pelo menos um pouco. Né? Às vezes precisa de travesseiros, enfim, diferenciados, enfim, dependendo do grau de apneia que essa pessoa tenha. Mas, no geral, o que ela vai precisar fazer vai ser emagrecer. É, E a aí própria mudança precisa de de mudança do hábito. estilo de vida. Por que a gente briga tanto com isso? Porque não tem fórmula mágica. Não, Se gente, fosse não tão tem. fácil de tratar a obesidade, a gente teria uma dieta, um tipo de exercício, um Uhum. tipo de medicamento e ia resolver o problema. Aí tinha um Mas ia atalho sofrer para com todo mundo. obesidade. E É, não e é se fosse assim. fácil e simples, né, doutora Sally, a gente não teria tantas pessoas hoje com essa questão tão complicada de sobrepeso, Exatamente. tantas pessoas Exatamente. doentes, obesas, né, esteatose, a gente já pegou um monte, novos, assim, já com resistência à insulina, enfim, não é simples, mas não é fácil, é um tratamento complexo, Exato. né? É um tratamento complexo. E o Sim. principal desse tratamento é a continuidade. É, a questão da constância. E é o mais difícil, né? Porque as pessoas realmente elas acabam tendo uma pressa, assim, querem ver resultado muito rápido, e aí acabam desistindo. Sim. Ah, porque eu não tenho força de vontade. Não, gente, nem a gente. A gente só colocou como prioridade. Não é para você ter força de Exatamente. vontade, é só para você não se questionar. Só vai. Uhum, Só faz o que com tem que certeza. fazer. Porque em algum momento, quando você parar de se preocupar se está dando resultado ou não, o resultado vai começar a aparecer. Sim. É igual namorado, quando você está assim, ah, eu Uhum, quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado. Aí não aparece ninguém, só aparece traste. É igual quando você está querendo assim, ah, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Aí você só inventa coisa maluca. Só uhum. inventa coisa maluca. Entendeu? Mas aí depois, quando você para de se preocupar, é a hora que aparece. É. Só É a que hora tem que que ter as coisas paciência, gente. têm que ter Tem que ter paciência. paciência e persistência, Isso. principalmente, Só né? preocupa em fazer o que tem que fazer, só isso. Uhum. Esquece o resto. Faz o que tem que fazer, é isso que tem que comer, tá? Assim que eu tenho que treinar, tá? Eu tenho que caminhar, tá? Então, assim, só se preocupa com isso. É. E Entendeu? repete, Tem repete, que repete, repete. isso, e repete, 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 repete todo dia. E caiu, que vai cair, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Exatamente. O Porque caminho é vai esse cair, vai ter mesmo. dia que você não tá, vai Sim, estar afim. qualquer Quantos pessoa, dias né? que eu tenho que eu não tô afim? O pessoal, nossa! Exatamente. Às vezes a pessoa me via treinando e falava assim, nossa, você gosta de treinar. Eu falei, não, gente, eu gosto de torta de limão. Isso aqui eu faço porque eu tenho que fazer. Entendeu? Gostar mesmo, eu gosto de estar na minha casa.
Sim, claro, deitada no Ela falou, sofá nossa, vendo mas você faz Netflix. tanto na pressão. Eu falei, porque eu faço para ir embora, eu não faço aqui para ficar conversando, entendeu? Eu faço para ir embora logo. Quanto mais rápido, mais rápido. Ai, gente, eu falei com minha mãe hoje, eu falei, mãe, eu entro naquela musculação, venho eu e minhas correntes, que eu vou arrastando umas 40 correntes. Aí eu vou largando assim, eu começo, largo uma. Aí quando eu vi, acabei. Falei, gente, já foi. Já deixei minhas correntes, já arrastei minhas correntes e acabei. E é bem assim mesmo, gente. É o que eu falo aqui sempre. Não romantiza esse negócio de unicórnio, da motivação, a vida adulta não É, é não, não, isso. não, não vai ter unicórnio da É uma noite. decisão, todo dia é uma decisão, não é fácil para ninguém. Amanhã, às 5 horas da manhã, estamos levantando para mais um Isso aí, dia, não é é isso isso? aí. A Na gente força do meditar, ódio, fazer isso exercício, aí. trabalhar. Priorizem a saúde de vocês, não é fácil, complexo, mas assim, o resultado disso vai, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque lá na frente a gente vai sentir tudo, a gente vai colher tudo que a gente está plantando agora. A gente já colhe logo em breve, mas principalmente lá na frente, gente. Lá na frente vocês podem ter certeza que essa conta vai chegar. E aí vai chegar a conta lá com o débito lá para a gente pagar ou com o crédito de tudo que você fez ali para você ter para envelhecer de forma mais saudável, né? Mais independente, aqui como a gente falou. Tá bom, gente? Ai, adorei o papo. Ficava aqui até meia-noite, mas amanhã a gente tem que acordar às 5 horas, gente. Ai, meu povo, Né, foi ótimo, Thalia? Aninha. Eu adorei. Obrigada. Nossa, não sei nem como te agradecer. Voa. Voou, voou. Pô, Vamos ter que foi fazer mais vezes ótimo. pra gente bater mais papo. É só me chamar. Ai, obrigada, querida. Brigadão mesmo. Foi ótimo, Agora, meninas. vamos, obrigado, tá? Obrigada a todo mundo que ficou aí. Entrou uma galera. Desculpa quem a gente não conseguiu responder. Depois eu vou dar uma olhada aqui, tá, gente? E aí a gente marca aí num outro momento pra gente poder responder quem ficou sem resposta. Obrigada a todo mundo que participou. Quinta-feira você falou que tem uma live, né? Quinta-feira é sobre o quê? Isso. Quinta-feira eu vou fazer uma live junto com a Doc Caroline Trindade, que é ortomolecular. Uhum. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas da medicina, assim, curiosidades da medicina, algumas coisas assim na história. Ai, que legal. Enfim, explicar um pouco de como que funciona essa questão do raciocínio médico, né? Uhum. E vamos falar algumas novidades sobre essa pandemônia que não Tá acaba. gostando. Vamos falar Ai, algumas coisas Jesus. sobre Covid no final. Ah, legal, gente. É que horas? 20 e 20, às 20 e 20. Na 20 quinta. e 20. Então, gente, ó, quinta-feira, 20 e 20. Vai ser no seu ou no dela, né? Vai estar lá no seu e lá. Ou no meu ou no da Isso. Carol. Tá, então tá bom, gente. Fiquem ligados aí, quinta-feira, mais informação aí de qualidade, né? Obrigada, tá? Nada, meu Um amor. beijão, dorme com Deus, boa noite, bom sono REM aí, que entre em sono profundo, todos vocês, que Isso durmam aí. muito bem, para amanhã a gente acordar restaurado aí, pronto para mais um dia de batalha, e amanhã vamos malhar, hein, gente, já vamos começar amanhã diferente, vamos levantar, vamos fazer uma caminhada, tá Isso aí, bom? porque banha não tem calendário, não. Isso aí, gente, não tem essa não, e não deixa para começar a segunda que vem não, é para começar amanhã, Não, hein, quem sabe, esquece o sabe. negócio de Para de esperar segunda-feira, a hein. segunda. Começa logo. Então tá bom. Beijo, gente. Brigadão. Boa Beijo. noite. Beijo, lindona. Obrigada, tá? Nada, meu amor. Beijo. Beijo, boa noite.